a pessoa marchar, o bumbo vai pum, pum. Então sempre é o pé direito, né? E eu fiquei observando, todas as jovens e os jovens entraram, teve só um que deu uma pisada na bola, mas depois eu fiquei olhando assim, aí ele consertou, eu falei, isso faz parte do exército de Cristo, né? A gente tem que aprender até a desfilar, porque o nosso Deus é o general dos exércitos. O tema de hoje é: o nosso Deus é um refúgio forte. Queridos, o Salmo 71, o salmista já diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. E o versículo 7 diz assim: sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Queridos irmãos, o dia em que, a época em que estamos vivendo, e o pastor ainda falou aqui, o irmão ministrou, disse assim: o mal do século está sendo o quê? Quem se lembra? O quê? Depressão. Olha bem, nós estamos vivendo dias de trevas. Você liga a televisão, é só má notícia, só coisa ruim, e vem lá, vai acontecer um terremoto, vai acontecer um tsunami, vai acontecer não sei o que, está caindo o asteroide. Ó, gente de Deus, quem é de Cristo está guardado por Ele. A Bíblia fala que Ele é o nosso refúgio. O nosso refúgio é como aquele porão que eles cavam nas casas onde há muito tufão, né? Ciclone. Quando eles percebem, eles entram lá e lá eles estão seguros. O nosso Deus, Ele é o nosso refúgio forte. É o nosso Deus que pode nos acolher. Agora preste atenção. Pode você conhecer muito bem, saber muito bem que Deus é o refúgio, mas Deus precisa ser o seu refúgio. Só vai estar seguro quem estiver no refúgio. A Bíblia fala assim lá no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas precisa estar na sombra do Onipotente, precisa estar no esconderijo verdadeiro. E nós temos, irmãos, visto jovens de 15 anos com depressão. Eu fico assim, pensando, meu Deus, se eu pudesse voltar aos meus 15 anos, eu sempre fui feliz, sorridente, brincalhão, não é? E toda a vida servi ao Senhor, sirvo ao Senhor desde o ventre da minha mãe. Minha mãe já ensinou a gente, orava por nós, lia a Bíblia para nós, falava conosco a respeito de Deus. Quando eu nasci, quando eu comecei a entender algumas coisas, ela já dizia: você nasceu para ser pastor. E eu orei ao Senhor entregando você para ser pastor. Então eu estou no esconderijo desde o meu nascimento. Meu querido irmão, nós temos necessidade de entender isto. Se o mundo está vivendo em trevas, se o mundo está em angústia, nós precisamos conhecer quem é o nosso refúgio. O nosso refúgio não é um Deus qualquer, não é uma historinha, uma fábula, não. O nosso Deus é real. Quando você está em necessidade,
Eu lembro que eu era jovem, eu tinha 17 anos, pastoreava uma congregação longe de casa, tinha que sair do serviço 5h30, tomava o ônibus, ia para lá, chegava lá, abria o salão, eu orava um tempo e passamos por lutas muito grandes. Uma família, o marido abandonou a mulher com 7 filhos, o outro, a mãe perdeu o filho morto por bandidos com 5 tiros, e foi aquela confusão. E depois que eu estava orando, o Espírito Santo falou no meu coração: todos venceram, só falta você agora. E eu na hora comecei a tremer, disse: Deus, o que vai acontecer comigo? Preguei aquela noite, tomei o ônibus, fui para casa. Quando cheguei em casa, eu estava queimando de febre. Tomei 5 litros d'água durante a noite. Eu estava, a febre ardia, fui levado para o hospital. Os 2 pulmões estavam pretos, tapados, pneumonia dupla. E eu estava lá sofrendo, mas eu criei. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele não está morto, ele vive. E eu orei ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, Senhor, nesta cama de hospital. O médico disse que não sabe o que fazer, mas eu tenho o Senhor como meu Deus, o meu refúgio, o meu amparo. E naquela noite eu estava orando, terminei a oração, eu senti uma mão bem grande pôr sobre o meu peito assim, e lá dentro de mim eu ouvi uma voz dizendo: eu venci, eu venci. E quando o médico chegou às 7 horas da manhã, começou a escutar o meu pulmão lá, põe lá, escuta, aí ficou: mas que coisa, vamos descer para tirar uma radiografia. Tirei a radiografia, o médico olhava a antes e a depois, ele dizia: não tem nem resquício de pneumonia, os pulmões estão limpos. Ele falou: o que aconteceu? Eu falei: Jesus veio me visitar. Eu aprendi, igreja, que Jesus Cristo é o refúgio verdadeiro. Eu aprendi desde a minha juventude, a minha adolescência, que Jesus Cristo é aquele que diz para nós: não te deixarei, jamais te abandonarei. Agora eu pergunto: você conhece o seu refúgio? Você sabe o que pode te ajudar? Então vamos conhecer algumas qualidades do nosso refúgio, algumas verdades que o nosso Deus revelou para nós. No livro de Isaías, né? Ele, capítulo 9, Isaías 9, verso 6 diz assim: olha bem, estou olhando Eclesiastes aqui, não estou gagando não. Quais as qualidades que ele tem? Aqui diz assim, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é o teu Deus? O meu Deus é um Deus forte. Você pode repetir. Eu gostaria que todos, mas num brado de guerra, pudessem dizer: o meu Deus é forte. Vamos. O meu Deus
é forte. O nosso Deus, o nosso refúgio, não é um refúgio feito de pau a pique, feito de sapé, né? Quando eu era garotinho, tinha 6 anos, morava aqui em Jandai. Depois que isso aconteceu, aí os moradores da fazenda lá resolveram, foram lá, cortaram a madeira, cercaram a casa daquele casal e eles passaram a viver seguro. Meu querido, o nosso Deus, o seu refúgio, o meu refúgio, é um Deus forte, é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida de nós de uma forma muito especial. Quando a gente é garoto e alguém mexia com a gente, o que a gente falava? Era aí que eu vou chamar meu irmão mais velho, não é assim? Aí saía um moletom lá, né? E hoje a turma fala assim, fulano é sarado, né? Aquele muscular, né? A minha meu aqui, coitadinho, já tá bem, né? Tá tão luxo, né? Mas a gente sabia que quando o irmão mais velho chegava, tô seguro. Agora ele comprou minha briga, ninguém vai bater na minha cara, porque meu irmão é forte. O nosso Deus é forte. Olha bem, o nosso Deus, ele diz assim, ele é maravilhoso conselheiro. Conselheiro. O mundo fala assim, se conselho fosse bom, não vendia, não se dava, vendia, né? Mas o nosso Deus é conselheiro. Por que ele é conselheiro sábio? Porque ele nos criou. Ele sabe. Você sabe que na nosso cachorro aqui, o médico me falou, tem mais de 1.200 vasos minúsculos, que não se pode ver a não ser por computador. Equipamento assim, moderno. Mas o nosso Deus conhece cada um. Ele sabe exatamente se um minúsculo vasinho daquele entope, o nosso Deus já sabe. E Ele é poderoso para nos libertar. Quem conhece sabe aconselhar. Eu montei uma máquina uma vez, uma máquina que trabalhava com esses frascos de plástico, né? Saía o frasco, ocupava 5 pessoas para deixar o frasco pronto assim, cortar a boca do frasco, acertar a medida e tal. E o engenheiro inventou lá, criou, desenhou uma máquina que ela fazia a operação por 5 pessoas. Uma só, sentava, colocava o frasquinho de boca para baixo, fechava ali e a máquina ia rodando e deixava o frasco pronto para ser usado. E a firma vendeu uma máquina dessa. E meu patrão foi para a Europa e ele disse, Guedes, olha, eu vou ficar 3 meses fora e eu quero que você fique atento para o nosso amigo que comprou algumas máquinas nossas, porque você foi quem montou, você conhece o segredo daquela máquina. Se ele ligar, ajudam, orientam. Passados uns 20 dias, 30 dias, recebe um telefonema, eu preciso que mande um mecânico aqui para consertar a máquina, que a máquina estragou, não funciona. Aí o engenheiro-chefe chegou lá, Guedes, por favor, sobe lá no escritório, liga para o amigo do Malafaia e veja o que ele precisa, você precisa ir lá consertar a máquina. Eu peguei o telefone, liguei, falei, qual o defeito da máquina? Ele falou, não funciona. Ela sobe,
mas sobe descontrolada, não faz a função para a qual foi designada. Eu peguei e falei, mas eu não preciso ir aí. Fala para o seu mecânico, olhar bem embaixo na máquina, existe um coração assim, ó, feito de chapa. Se aquele parafuso daquele coração estiver solto, a máquina não funciona, porque 1 milímetro de diferença e aquela máquina não trabalha. E ele chamou o mecânico e foi lá. O mecânico olhou e falou, o parafuso está solto. Aí apertou, eu disse, agora liga a máquina. E ele ligou e disse, está funcionando. Ele falou, mas como que o senhor sabe? O senhor nem viu a máquina. Mas foi eu que construí. Eu fiz aquela máquina. O meu Deus está dizendo para você, eu te fiz, eu te conheço, eu sei o que você precisa, eu sei o que é que você tem necessidade, eu sei que eu posso te ajudar. O nosso Deus é um maravilhoso conselheiro, é um Deus que sabe nos aconselhar. A mãe no desespero, quando o filho chega, meu Deus, quantas mães estão sofrendo nesses tempos com essas malditas drogas, e a mãe não sabe o que fazer, mas ela fica buscando aqui, buscando lá, não sabe. Nós sabemos que temos um Deus conselheiro, um Deus forte, que pode tocar na mente daquela pessoa de jovem e curá-lo, porque Deus é o mestre dos mestres. Deus, o nosso refúgio, é o refúgio forte, é o refúgio verdadeiro. Ele é conselheiro, Ele é um Deus forte, Ele é, ainda diz assim, Pai da eternidade. Nós que somos jovens de ontem, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos computador, mas vivemos até hoje. E a pessoa, um dia estava lá minhas netas em casa, e acabou a força, acabou a internet, e elas ficaram desesperadas. Mas agora não tem zap, não tem isso, não tem aquilo, nós nunca tivemos isso, estamos vivos. E às vezes o jovem fala assim, o senhor já é velho, o senhor não sabe das coisas. Como não sabe? Nós já passamos o que vocês passaram, sobrevivemos, e nós sabemos que o nosso Deus, como Pai da eternidade, Ele tem experiência grandiosa para nos ajudar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Ele tem poder, Ele tem sabedoria para nos ajudar. Ele sabe que remédio dá para nós. Quando meu pai morreu, eu estava na boca da sepultura ali, chorando, e quando empurraram o caixão do meu pai para dentro do túmulo lá, eu exclamei assim, sem saber, o Senhor me tirou, eu perdi tudo. Uma mão maravilhosa, não sei quem, não olhei, não vi quem foi, mas aquela voz falou assim comigo: você não está perdendo, você está ganhando. Imagina você, um garoto de 13 anos, perdeu o pai, fui criado na fazenda, na liberdade, em cima do lombo de cavalo, em cima de trator, carro de boi, carroça. Eu vivi uma vida de criança com liberdade, e de repente ver o pai e foi embora. Pensei, o que será de mim? Mas olha, Deus cuidou de nós cada dia da nossa vida. Eu já contei isso para a igreja e vou repetir.
Um dia eu cheguei do serviço, eu estava, sabe quando hoje fala de salsicha, todo mundo tem nojo, né? Que é feito não sei do que, mas que é fé da mãe boa é. Pode falar que é, né? E eu falei para minha mãe assim: mãe, eu estou com uma vontade de comer salsicha. Mas a gente não tinha dinheiro, ganhava meio salário mínimo para pagar aluguel, água, luz e comer. E mamãe olhou e disse: filho, mamãe não tem dinheiro para comprar. Comprar fiado não dá porque depois tem que pagar. Mas minha mãe conhecia o nosso refúgio. Minha mãe conhecia um Deus forte. Mamãe conhecia um socorro bem presente na hora da angústia. E ela disse para minha irmã: senta aqui comigo. Sentei. Minha mãe no meio, eu de um lado, minha irmã do outro. E ela orou ao Senhor: Senhor, o Salmo 109 diz que o Senhor ampara o órfão e a viúva. E o Senhor sabe, eu sou viúva, tenho 2 filhos órfãos, e eu não tenho dinheiro, ele está pedindo salsicha, Senhor, eu não tenho como comprar. Aí ela falou assim: Senhor, manda salsicha para o meu filho. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Encerramos a oração. 40 minutos depois, bateu na porta. Mamãe foi abrir a porta, era a diaconisa da igreja, um pacote na mão. Disse: dona Graciete, eu não sei o que aconteceu, mas eu conheço Jesus há mais de 30 anos e eu nunca tinha ouvido Jesus falar comigo assim, em voz audível. Eu estava no mercado, passei assim naquela geladeira que tinha salsicha, e Deus falou assim: pega esse pacote, leva para a irmã Graciete. Mamãe olhou para ela e disse: não é para mim não. José, vem cá. Eu fui lá e disse: é para você, 5 quilos de salsicha. Glória a Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu estou te apresentando essa noite. Esse é o Deus que nos ama. É o Deus forte. É o Deus poderoso. É o Deus que, quando o menino está chorando por alguma coisa, o Senhor diz: não chores, porque eu sou contigo. Pai da eternidade, Deus conhece muito antes de a gente ser gerado. Ele já cuidou de nós no ventre da nossa mãe. Glória a Deus. Príncipe da paz. Olha bem, Pai da eternidade. Meu irmão, o nosso Deus tem experiência do passado, do presente e do futuro. E Ele sabe a maior tecnologia mais moderna do mundo. O meu Jesus supera tudo isso. Amém. Então diz assim: Príncipe da paz. Quantas pessoas nesses dias estão desesperadas? A pessoa chega: pastor, ora por mim. Esses dias falei com uma pessoa e ela disse: pastor, ore por nós. Nós estamos passando uma fase tão difícil que estamos desesperados. E nós te conhecemos, sabemos que o Senhor pode orar conosco. Querido, Jesus é o príncipe da paz. Se o seu coração está aflito, se o seu coração está magoado, lembre-se, ajoelhe, fale com Jesus, e Ele ouvirá a tua oração e encherá o teu coração de paz. Olha bem, Davi escolheu Deus como seu alto refúgio, não é? Davi sabia que Deus era um Deus forte. Você precisa escolher Deus.
viver para Deus, amar a Deus, ainda que o mundo te ofereça muitas coisas, tudo aqui é passageiro, mas o que Deus te oferece é eterno. Obrigado. O que Deus te oferece é eterno. Quando meu pai estava no leito de morte, ele disse para mim assim: filho, papai não vai voltar mais para a fazenda não. Amanhã eu vou abraçar o meu Senhor Jesus lá na glória. Mas não fica triste não. O meu Deus vai cuidar de você. Você nunca vai passar necessidade, você nunca vai andar de roupa rasgada. O Senhor vai cuidar de você. E quando eu tinha 15 anos, passando uma fase difícil, mamãe estava enferma, estava em casa, nós tínhamos gastado 3 vezes o que a gente ganhava no mês, tinha gastado na farmácia. E eu, final de ano, a firma que eu trabalhava estava dispensando os funcionários. E quando alguém chegava lá, batia no ombro da pessoa e dizia: ó, seu Aldo está te chamando. Seu Aldo era o teu chefe. A pessoa ia lá, voltava com um papel, uma folha de papel azul, era o aviso prévio: você está sendo dispensado. Eu vi 1, vi 2, vi 3 colegas receberem aquele papel azul. De repente, o rapaz que trabalhava lá bateu no meu ombro e disse: Guedes, seu Aldo falou para você chegar lá na mesa dele. 50 metros era a distância da minha bancada na mesa do chefe. Aquilo lá pareceu para mim a caminhada de Abraão em direção ao Monte Moriá para sacrificar Isaac. Eu cheguei lá na mesa do seu Aldo, a mão estava tremendo, a perna estava bamba, e ele abriu a gaveta assim. Quando ele abriu, eu vi aquele maço de papel azul no bloco, aquele bloco de papel azul. Eu falei: ai Jesus, agora estou frito, agora já estou devendo, já estou com dificuldade, agora você mandar me embora. E ele falou assim: Guedes, eu sei que tua mãe está doente, eu sei que você tem lutado. Eu falei: ele está preparando meu coração para dizer: vai embora. Aí quando ele abriu a gaveta, ele enfiou a mão assim, só faltou o coração pular para fora. E ele passou a mão por cima daquele bloco, lá no fundo da gaveta, tirou um calhamaço de dinheiro passado elástico e disse: nós sabemos que você está com luta, dificuldade, mas nós os encarregados, ficamos com dor de você e fizemos uma coleta entre nós. Aqui está um presente, 4 vezes o que eu ganhava. Glória a Deus. Oh meu Deus, peguei aquele dinheiro, botei na sacola. A firma que eu trabalhava de casa era 8 quilômetros. Eu corri os 8 quilômetros. Cheguei em casa com a língua de fora. Cheguei lá, abri a sacola assim, joguei aquele calheiro, arranquei os elásticos do dinheiro, né? Cheguei lá, abri a sacola, despejei na cama. Menino de Deus, o que você fez? Ele: não roubei não, mãe. Foi o meu Deus, o nosso Deus que nos deu. 4 vezes o que eu ganhava. Este é o meu Deus, que conhece-me desde a eternidade. É o Deus que cuidou de mim no ventre da minha mãe, cuida de você até agora, cuidará dos seus filhos, cuidará dos seus netos, bisnetos, tataranetos,
porque a geração do justo tem uma promessa: será abençoada na terra. Diga assim: a minha geração. Grita e grita: a minha geração é abençoada. Porque eu tenho um Deus forte. Olha bem, corramos para Deus, corramos para Ele enquanto podemos. Não deixemos passar nenhum dia sequer sem nos lembrarmos que somos dele e ele é nosso. Amém. Oh, hoje quando cantamos os hinos, como eu tenho saudade, Jorge, saudade. Conheci pessoalmente Oséias de Paula, ouvi cantar, chorei. Aquele hino que o arpista lá toca, né? Fugiu agora. Me fez chorar. Eu estava ali na cadeira chorando. Saudade daquela igreja que vivia. Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos instrumento bom. Tinha aquele violãozinho lá que era xoxo, não tinha nem violão elétrico, era aquele violãozinho xoxo. Tinha uma irmãzinha de 75 anos, tocava bandolim, tadinha, aquele bandolimzinho dela assim. Mas aquela igreja, quando dobrava os joelhos, o céu se movia. Escolha estar no esconderijo, escolha ser de Cristo, escolha para a sua família. Eu ensinei meus filhos, minha esposa, oh Deus, que mulher abençoada, ela nunca se preocupou tanto com outros, sem primeiro se preocupar com os nossos filhos. Hoje meu filho é pastor, a esposa dele, a Beth, é pastora, a Cláudia, minha filha, é pastora, o Steve, esposo dela, é pastor, e as minhas netas estão no caminho também do ministério. Passa esse Jesus para as pessoas, passa esse nome maravilhoso, passa para eles o conhecimento do refúgio verdadeiro. E eu sei que na hora da morte você verá que valeu a pena servir a Cristo, com lutas, com dificuldade, com lágrimas. Mas olha, o Jorge falou, não veio, né, Jorge? O casal lá de Itu não veio, que falou que vinha, não veio. E eu estava ansioso, pensei, se o casal lá de Itu vier, eu quero conhecê-los, porque nós deixamos 11 pastores, nossos filhos na fé, na cidade de Itu. Começamos nosso ministério como pastor titular em 1970 lá em Itu, porque o tempo passou e você precisa saber de uma coisa: corra para este refúgio, não saia dele, porque ele te susterá nas horas da maior aflição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.